Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Na aula de hoje, vocês vão realizar a revisão de geografia, que é essa daqui, ó, que vocês já pegaram na escola. Então, vamos lá. Eu separei aqui, em tópicos, alguns conteúdos que vocês vão precisar revisar para realizarem essa revisão. As primeiras atividades econômicas. Dentro desse conteúdo, nós falamos sobre agricultura, pecuária, pesca, mineração, indústria, comércio e prestação de serviços. Esses tópicos aqui eu separei para relembrarmos também, porque dentro da agricultura, quando nós falamos sobre agricultura, nós falamos sobre os cuidados com o solo e os cuidados com o plantio. Quando falamos sobre indústria, falamos sobre os tipos de indústrias. E quando conversamos sobre a pesca, falamos sobre os instrumentos, que os pescadores utilizam para realizar a pesca. E finalizando, eu separei aqui esse tópico sobre uma atividade de mineração, que é importante também relembrarmos. Quando falamos sobre mineração, nós falamos sobre essa atividade. Em sequência, nós trabalhamos sobre os meios de transporte, sobre os tipos de transportes, Falamos sobre os transportes aéreos, aquáticos e terrestres. Englobando aí, falamos também sobre o trânsito, sobre os semáforos, que no caso aqui a gente já colocou no singular, mas nós sabemos que existem dois, O semáforo para veículos e o semáforo para pedestres. Falamos também sobre a faixa de pedestre, que muitas pessoas falam faixa de segurança, placas de sinalização. E finalizamos com os meios de comunicação, quando falamos sobre o telefone, sobre a carta, o jornal e a internet. Então vamos lá, vamos relembrar aqui algumas coisas. Eu separei esses tópicos, mas gostaria de ler com vocês um pouquinho sobre cada atividade, para vocês relembrarem aí. Então esses conteúdos que vocês vão precisar relembrar para realizar essa revisão, está no livro de Geografia, nas páginas 186 até 227. Então, dentro dessas páginas, vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam para realizar a revisão. Em caso de dúvidas, vocês também podem perguntar lá no grupo, que vamos estar à disposição, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler agora um pouquinho sobre cada atividade. Esse conteúdo começa na página 186. Está assim: agricultura. Atividade geralmente praticada na área rural, que envolve preparar o solo, plantar e colher alimentos e matérias-primas. Já a pecuária é uma atividade geralmente praticada na área rural, trata da criação e reprodução de animais para servir de alimento e matéria-prima. Pesca, atividade de extração de peixes e frutos do mar, praticada em locais banhados pelo mar, rios, lagos e lagoas. Mineração, atividade de extração de minérios do solo ou do subsolo. Subsolo é aquela camada abaixo do solo. Quando falamos de indústrias, vocês aprenderam o quê? Que a indústria é a atividade que transforma matérias-primas em outros produtos. E é desenvolvida principalmente nas fábricas localizadas, em geral, na área urbana. Na área urbana, que é na área das cidades, onde tem bastante movimento. Comércio e prestação de serviços. No caso é o último tópico aqui. Atividades exercidas principalmente na área urbana. O comércio é a compra e venda de produtos. A prestação de serviços é atividade que não produz nem comercializa produtos, mas que fornece serviços, como transporte e educação. Então, dentro desse conteúdo, nós sabemos que existem vários prestadores de serviços, Como o gari, o comerciante, o atendente, o bancário, tudo isso são prestações de serviço, são aquelas pessoas que estão ali para nos prestar determinado serviço, determinada ajuda, Vamos lá, continuando aqui. Então, relembramos ali as características, a definição de cada atividade. Vamos para esses tópicos aqui que eu separei, que estão dentro desses assuntos e que é importante relembrar. Quando nós falamos dos cuidados com o solo, esse conteúdo está lá na página 189, está assim, cuidados com o solo. Aí o livro separou, e vocês podem estar lendo também, acompanhando comigo, ele separou em tópicos os cuidados que nós devemos ter com o solo.
que é colocar a quantidade necessária de adubo para fertilizar o solo. Tudo isso está dentro da agricultura, são os cuidados que os agricultores precisam ter com o solo, né? Lá mais acima está dizendo que para um agricultor ele ter uma boa colheita, ele precisa preparar o solo. Então, esses cuidados que ele precisa ter. Colocar a quantidade necessária de adubo para fertilizar o solo, arar o solo, remexendo a terra para que ela fique solta, irrigar o solo quando não há chuvas frequentes, drená-lo, retirando o excesso de água quando ele for muito úmido. Em terrenos inclinados, né? Plantar em curvas de nível para que a água das chuvas não carregue grandes quantidades de solo. Plantar em curvas de nível é o mesmo que cortar o terreno em degraus. Então, isso aí são os cuidados que o agricultor precisa ter. Mais abaixo fala sobre os cuidados no plantio. Quais são os cuidados que o agricultor precisa ter na hora de plantar? Ele precisa escolher o produto agrícola adequado ao tipo de clima e do solo, selecionar as sementes e as mudas, fazer o plantio na época certa, controlar o uso de agrotóxicos no combate às pragas para não causar problemas ao ambiente e ao próprio ser humano. Então aqui nós falamos agora falamos sobre os cuidados no plantio. Quando falamos sobre indústrias, eu conversei com vocês em aulas anteriores que é lá na indústria que muitos produtos são transformados. E como esses produtos são transformados? Eles são retirado da natureza a matéria-prima. Eu expliquei para vocês que o chocolate tem a matéria-prima, que é o cacau. As cadeiras e mesas tem a matéria-prima, que é a madeira, né? No caso, a mesa e a cadeira que são feitas de madeira. Então, eu falei que essa matéria-prima ela é transformada lá na indústria. Eu falei também que a matéria-prima ela tem origens, ela pode ser vegetal, animal e mineral. E cada produto ele é transformado numa indústria específica. A indústria farmacêutica, ela produz os remédios. A têxtil produz os tecidos, que no caso nossas blusas, calças, roupas de cama, roupas de banho. Então cada indústria tem essa responsabilidade. Então, nós falamos sobre a indústria automobilística, que é aquelas que produzem os carros, né? Então, vocês podem também relembrar aí no livro de vocês, no tópico que fala sobre a indústria, acrescenta também outras indústrias. A tia citou algumas aqui. Quando falamos sobre a pesca, nós falamos sobre os instrumentos de pesca, né? O pescador ele precisa ter alguns instrumentos para realizar essa atividade. Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês lá na página 194, que tem aí em negrito, um pouquinho mais escuro, né? Esses instrumentos, que é a tarrafa, que é uma rede pequena usada por um só pescador, que é usada apenas por um pescador. O curral de peixes, que é um cercado feito com varas e cordas. Aí tem os desenhos também, ó, vocês podem acompanhar nas imagens. E tem a rede de arrasto, que é uma rede de pesca geralmente grande, por isso usada por grandes grupos de pescadores. Então, quando são muitos pescadores, eles costumam usar essa rede de arrasto, tá bom? Finalizando aqui, na atividade de mineração que está na página 195, o livro fala que para realizar essa atividade de mineração, os mineradores, né, os garimpeiros, normalmente são nomeados assim, eles precisam ter alguns cuidados nessa atividade. E qual seria esse cuidado? Então, aí nessa página fala assim, ó, a atividade de mineração geralmente causa grandes impactos ao ambiente, pois há a retirada da vegetação, exposição do solo, a ação excessiva de água e da chuva, alterações dos cursos de água. Por isso, são necessárias regras para o desenvolvimento dessa atividade e frequente fiscalização, além da execução de estudos que procuram, né, meios de reduzir esses impactos. Então, quando ocorrer essa atividade, ela pode causar danos ao solo, como a tia falou aqui agora. Então, precisa ter um cuidado nesse momento para não prejudicar o solo, a vegetação. Tá bom? Então, continuando, finalizamos aqui. Vocês podem, essas atividades econômicas, vocês podem voltar no livro também a hora que vocês precisarem para fazer a leitura. Agora nós vamos falar sobre os meios de transporte. Eu falei que são os aéreos, aquáticos e terrestres. Então, aéreos, só para relembrar, porque isso aí vocês já
sabem muito bem, né? Já revisam, aqui esse ano a gente já revisou e vocês já estudaram sobre esse conteúdo nos anos anteriores. Então, o avião, helicóptero é um tipo de transporte aéreo, lanchas, navios são transportes aquáticos, bicicleta, carros, motos, caminhões, são exemplos de transportes terrestres. Quando falamos sobre o trânsito, o que o trânsito é? Vocês lembram aí? Então, esse conteúdo está lá na página 226. O trânsito é o movimento de pedestres e veículos. No caso, né, pessoas, carros, motos, tudo isso é o trânsito. E dentro do trânsito, nós aprendemos sobre os semáforos de pedestres e semáforos de veículos. Existe uma diferença entre um e outro. Qual é a diferença? A quantidade de cores. Esse aqui é o semáforo para veículos. Ele possui 3 cores. Vermelho, pare, amarelo, atenção, e o verde, siga. E já o de pedestre, normalmente tem aquele bonequinho, alguns têm uma mãozinha, só tem as cores vermelho e verde. Continuando aí, nós falamos sobre a faixa de segurança, faixa de pedestre, que é aquela faixa, né, que normalmente tem na pista e que auxilia ali a nossa travessia. Precisamos atravessar somente quando está liberado para nós pedestres, porque no caso podemos ser atropelados, né? Então, cuidados que temos que ter. E falamos também sobre as placas de sinalização. O livro disponibilizou essas aqui: proibido trânsito de bicicletas, sentido obrigatório, proibido o tráfego de caminhões, lombada, né? Tem a imagem aí, e animais silvestres. Mas temos outras também. Tem proibido estacionar. Normalmente, quando estamos nas vias, assim, nós podemos observar várias placas. Finalizando agora o último conteúdo, nós falamos sobre os meios de comunicação. Falamos sobre o telefone, que houve uma evolução aí no telefone, né? Até então nós só tínhamos telefones com fio dentro das nossas residências. Com a evolução nós tivemos o celular, que hoje é muito utilizado por nós. Falamos da carta, que era um meio de comunicação escrita, né? Que precisa ter selo e ser enviada pelo correio, ter um remetente, um destinatário. O jornal, que existe o jornal impresso e o jornal digital, que é uma forma das pessoas se manterem dentro das informações. E falamos da internet, que é um instrumento muito utilizado por nós, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Utilizamos muito para pesquisas, né, conversarmos com pessoas distantes, através do WhatsApp, através de Facebook, né? Então, finalizamos aqui relembramos aqui esses tópicos. E vamos à revisão agora. Eu vou ler algumas coisas a tia lembrou aqui, outras coisas vocês precisam olhar no livro. Algumas respostas são pessoais, que vocês precisam lembrar aí e colocarem de acordo com o que vocês acham. Então vamos lá. Número 1. Encontre as respostas no caça-palavras e complete as lacunas. Então está aqui o caça-palavras e tem as letras em cima e vocês vão completar de acordo. É a compra e venda de produtos. Então, vocês vão procurar a palavra lá embaixo e vão escrever na letra A. O comércio é realizado entre 2 ou mais países. Que tipo de comércio é esse? Quando existe esse comércio entre 2 países, como ele é nomeado? A palavra também está aqui embaixo, vocês vão achar e completar. A indústria retira produtos da natureza. Vocês vão dizer que indústria é essa. As indústrias de transformam A em produtos para o consumo. Número 2, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, tem aí agricultura, pecuária, pesca, mineração, indústria, comércio. E do lado tem as definições. Eu li todas elas aqui para vocês. Vocês vão olhar o que se refere à agricultura e vão marcar número 1. O que se refere à pecuária e vão marcar número 2. Virando, segunda página. Cite 2 exemplos de. Então, vocês vão relembrar o que foi falado aqui e vão citar 2 exemplos de cuidados no plantio. Isso é a letra A. Letra B, instrumentos usados na pesca. Letra C, cuidados com o solo. Tipos de indústrias. Produtos fornecidos pela indústria. E a última letra F, profissionais que prestam serviços. 4. Complete. Para orientar os pedestres e os veículos e evitar acidentes, existem os... Aí vocês vão completar. Que no caso é o semáforo, as faixas de segurança e as placas de sinalização. Letra B. A
tem um espaço, depende do tipo de solo e do clima. Então, o que depende do solo e do clima? Eu falei aqui também. Letra C. A transformação de matérias-primas em produtos industrializados é feita em geral nas... Falei aqui também. Letra D. Nas grandes... Aí vocês vão completar. Ônibus, trens e metrôs são os meios de transporte mais utilizados. Número 5. Observe as fotos a seguir e responda as questões. Então, tem aí duas imagens, a imagem A e a imagem B. E vocês vão responder de acordo com o que vocês estão vendo aí. Letra A. Uma foto mostra problemas relacionados aos meios de transporte. Que problema é esse? Aí vocês vão olhar e vão dizer que problema é esse. Letra B. Qual foto mostra uma solução encontrada para problemas relacionados aos meios de transporte? E por que é uma boa solução? Terceira página. Número 6. Responda. Para que a mineração cause menos impacto ao meio ambiente, o que é necessário? O que é trânsito, na letra B? Letra C. Para que são utilizados os meios de transporte? Letra D. Para que os meios de transportes terrestres sejam eficientes, o que é necessário? Então, vocês vão pensar aí para esse meio de transporte, no caso o carro, a moto, para que esses meios sejam eficientes, o que tem que haver nas vias públicas, né, nas estradas? Vocês vão pensar aí e vão colocar na linha. Número 7. Faça de acordo com a legenda. Então, tem aí vários meios de transportes e vocês vão pintar de acordo com o que está na legenda. Letra A. Pinte de verde os dois meios de transporte terrestre que não poluem o ar. Letra B. Pinte de amarelo o único meio de transporte aéreo. Letra C. Pinte de azul o único meio de transporte aquático. E letra D. Pinte de rosa o meio de transporte público mais utilizado em seu município. Então, isso aí vai ser de acordo com o seu município. Então, façam com atenção. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no grupo, tanto para mim quanto para a tia Gabi, que estaremos à disposição, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau.